Vamos lá então, vamos retomando. Como eu disse, não vai dar para... Eu não fiz a apresentação no Prezi desse tema, né, dessa nova temática, que são os crimes contra a liberdade pessoal, tá? Mas tá aí o PDF, vocês vão acompanhando por ele, tá bom? Vou começar aqui já a fazer compartilhamento, tá? Estou com o chat aberto e com o Zap aberto, como de costume. Qualquer dúvida, só mandar. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Nós vamos começar analisando o crime de constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal, artigo 146, ele tem tudo a ver com o princípio da legalidade, o princípio constitucional, né? Segundo o qual ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Então, esse crime de constrangimento ilegal, ele é muito relacionado com esse princípio da legalidade do ponto de vista do indivíduo. O indivíduo não pode ser obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Então, quando ele é constrangido a fazer algo que a lei não manda, ou ele é impedido de fazer algo que a lei não proíbe que seja feito, ele pode estar sendo vítima de um constrangimento legal. Então, vamos ler aqui o dispositivo legal, o artigo 146 diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tudo bem? Então vamos de novo, olha. Qual que é o núcleo, né? Qual que é o verbo? O verbo é o constranger. Constranger é forçar, é impelir, é obrigar que algo seja feito. E nesse obrigar, né, nesse compelir, nesse constranger, se aplica 3 formas de violência. 3 formas de violência. Pode ser a violência física, que é a violência própria, né? Violência física. Pode ser uma violência moral. O que é a violência moral? É a grave ameaça. Grave ameaça é uma forma de violência. Mas é uma violência moral, não é uma violência física. Ou pode ser uma violência imprópria, que é uma terminologia que eu vou pedir para vocês guardarem, porque a gente vai utilizar depois em outros delitos. Depois a gente vai usar isso no roubo, dá para usar isso no estupro de vulnerável, né? Que é a hipótese da violência imprópria. Então veja só, o constrangimento ilegal, ele se dá por 3 formas de violência. A violência física, que é a agressão propriamente dita, é a violência própria, né? Também pode com a violência moral, que é a grave ameaça. E também existe a violência imprópria. Violência imprópria. O que é a violência imprópria? É aquela violência que não é a violência física, que não é a violência moral, mas é uma violência que se aplica de uma maneira imprópria, com o uso de inebriantes, entorpecentes, visando reduzir por qualquer meio a capacidade de resistência da vítima. Então, a vítima pode fazer algo porque ela é obrigada fisicamente, compelida fisicamente a fazer, ela é agredida para fazer isso, ela é compelida fisicamente. A vítima pode fazer algo que ela não queira fazer porque ela é ameaçada, né? Essa ameaça pode ser contra ela ou contra um familiar dela, então pode ser direta ou indireta. Ou a vítima pode acabar fazendo algo porque ela é inebriada, porque ela é entorpecida, porque ela é drogada. Então, ela é levada a fazer algo por uma violência que é uma violência chamada violência imprópria. A gente vai pegar o crime de constrangimento ilegal e, obviamente, a gente vai perceber que esse crime é um crime subsidiário, né? É um crime base. Porque existem outros crimes que parecem um constrangimento ilegal, mas que são muito mais graves, e que daí, obviamente, a gente não estaria tratando do constrangimento ilegal. Então, por exemplo, quando você é obrigado a entregar o seu relógio, você é obrigado a entregar o seu celular porque alguém está te ameaçando com uma arma, não existe um constrangimento? Existe. Mas nessa hipótese, eu não estou tratando do 146. É um constrangimento ilegal quando você é roubado, tá?
Então, quando você é constrangido a entregar os seus pertences, é roubo. Quando a pessoa é constrangida ao ato sexual, ela é compelida ao ato sexual, né? Ela é forçada ao ato sexual, é constrangimento ilegal? O constrangimento ilegal é uma parte do crime. Mas o propósito é a satisfação do desejo sexual. Então, a gente vai trabalhar com os crimes sexuais, ou o estupro do 213, ou o estupro de vulnerável do 217A, enfim. Mas aí a gente vai ter um crime mais grave. Tá? Pode ser extorsão. O constrangimento ilegal é quando não é roubo, é quando não é extorsão, é quando não é estupro. Mas tanto no estupro, como no roubo, como na extorsão, tem constrangimento. Tá? Então, isso daqui é um crime residual. Residual. Quando tem constrangimento ilegal, mas não configura roubo. Quando tem constrangimento ilegal, mas não configura estupro. Quando tem constrangimento ilegal, mas não configura extorsão, eu posso estar falando de constrangimento ilegal. Tá? Então, e a vítima é constrangida, é compelida, é forçada a fazer o quê? Duas hipóteses. A fazer algo que a lei não manda que ela faça, tá? Ela é forçada a fazer algo que a lei não manda, ou ela é impedida de fazer algo que a lei não proíbe. Tudo bem? Então, nas duas hipóteses eu tenho o constrangimento ilegal. Ela é forçada a fazer algo que a lei não manda que ela faça, então ela é compelida, ameaçada a comprar em determinado fornecedor. É muito comum isso nas milícias, né? Você vê lá no Tropa de Elite 2, né? O cara vai lá, o miliciano fala, não, você não vai comprar esse botijão aqui não. Deixa esse botijão aqui, você vai lá comprar no fulano de tal, que é o cara da milícia. A lei não manda que ele compre em determinado lugar, né? Então, nessa hipótese, eu tenho um constrangimento legal. O cara tá armado, tá com a arma na cintura, fala, é evidente que existe ameaça. Né? Então, ou é compelido a fazer algo que a lei não manda que ela faça, ou é compelido a deixar de fazer algo que a lei não proíbe que ela faça. Tá bom? Existem coações que são legítimas, né? Nessa hipótese não há constrangimento legal. Né? Então, aqui pode haver outros delitos, inclusive. Por exemplo, alguém que vai na casa do devedor, né, o credor que vai na casa do devedor, entra na casa do devedor à força para pegar um aparelho de TV que tinha vendido e que não tinha recebido. Tá? Então ele força o indivíduo a entregar, a devolver um aparelho de televisão que tinha sido comprado e não tinha sido pago. É um constrangimento ilegal? Não é, porque nessa a gente tem que pensar o seguinte: se o indivíduo vendeu a TV, ele tinha o direito de receber o valor. Mas ainda assim é crime. E é um crime até mais grave. Porque é quando você faz justiça pelas próprias mãos. A gente pode estar falando do crime de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345. Tá? Aqui a hipótese, ou a própria hipótese de lesão corporal, né? Quando se pratica, né, se impede a pessoa que faça algo, mas esse algo que a pessoa é impedida a fazer é um crime, não haveria crime, até porque não haveria crime de quem impede a ocorrência de um outro delito. Até porque o indivíduo que impede a ocorrência de um outro delito está agindo em estado de necessidade ou até em legítima defesa, enfim. Uma hipótese importante que é bastante expressiva do ponto de vista de demonstrar que o constrangimento ilegal busca é a legalidade e não a moral, os bons costumes, é esse, olha só. A mãe que amarra a filha visando impedir que a filha saia de casa para se prostituir incide em constrangimento ilegal? Essa é uma pergunta que grande parte da doutrina faz, né? E a resposta da doutrina é a seguinte: o ato impedido, ou seja, a prostituição, não é um ato ilegal. Que não é ilegal se prostituir. Não é crime se prostituir. Crime é explorar a prostituição. Então, o cafetão é o indivíduo que tem a casa de prostituição. Isso é crime, né? Dá até para questionar isso, mas
Isso é crime, está previsto em lei. Mas não está previsto como um tipo legal se prostituir. Prostituir-se não é crime. Então, o ato impedido é um ato imoral para alguns, né? Mas não é ilegal. Então, o delito existe. Tá? Se o pai, se a mãe impede que o filho, obviamente, maior de idade, né? Maior de idade, saia de casa para se prostituir, ele pratica constrangimento ilegal. Por quê? Porque o lance do constrangimento ilegal é a legalidade. É a Constituição dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Se a lei não proíbe você, capaz, maior, de se prostituir, você não pode ser impedido por outra pessoa. Bom, tipo subjetivo é o dolo, só existe constrangimento ilegal doloso, né? O bem jurídico tutelado é a liberdade pessoal, tá? Essa liberdade tanto do ponto de vista físico, de não fazer algo forçado, como do ponto de vista psicológico, né? De não ser ameaçado para fazer algo. É um crime subsidiário, como eu estava dizendo, né? A norma que descreve o menor grau de violação ao bem jurídico é a norma subsidiária. É uma norma que fica aqui na reserva. Deve ceder lugar àquela que contém uma violação mais intensa. Então, se o constrangimento ilegal foi porque... Como que funcionou esse constrangimento ilegal? Eu fui obrigado a fazer algo que a lei não me manda fazer. Mas o que é isso? O que foi, no caso concreto? Eu fui obrigado a entregar meu celular porque o indivíduo botou uma arma na minha cara. Então, não é constrangimento ilegal aqui do 146. Nós estamos falando do roubo. Você foi ameaçado para entregar algo que é seu. Você foi roubado. Tá? Eu fui obrigado a fazer algo que a lei não me obriga a fazer. O quê? Sexo com outra pessoa. Então, você não sofreu constrangimento ilegal. Você foi estuprado. Muito bem. Exemplos, né? Então, compelir alguém a vender a casa, a ingerir bebida alcoólica. Vamos pensar assim em trotes acadêmicos, né? Trotes de faculdade. Foi obrigado a beber, foi obrigado a fumar, foi obrigado a permitir que se cortassem o seu cabelo, raspasse a sua cabeça. Tudo constrangimento ilegal. Patrão que ameaça demitir funcionário caso ele continue frequentando determinado culto religioso. Não, se você continuar indo lá no candomblé, ou se você continuar indo lá na igreja evangélica, ou se você continuar indo na igreja católica, eu vou te demitir. Constrangimento ilegal. Porque você tem a liberdade religiosa. Sujeito ativo é qualquer pessoa. Se for funcionário público, poderemos estar trabalhando com a hipótese de abuso de autoridade. E sujeito passivo qualquer pessoa, desde que a vítima tenha capacidade de autodeterminação, a vítima tenha condições físicas e psicológicas de decidir sobre o que fazer ou sobre o que não fazer. Então é óbvio que não tem constrangimento legal contra uma criança de 5 anos. Né? Eu não quero ir. A criança faz birra, se joga no chão. Aí o pai pega, né, põe no colo e leva embora. Tem constrangimento legal? É óbvio que não. É óbvio que não. Né? Coloquei o tipo subjetivo aqui que ficou repetitivo. É o dolo. Bom, consumação. É um crime material, né? Então ele se consuma no momento em que a vítima age ou deixa de agir, infringindo o mandamento legal, independentemente do tempo da coação. Então, esse crime é um crime material. Você é ameaçado, né? O indivíduo fala o seguinte: olha, ou você vende essa casa para a gente, né, pelo preço que a gente quer pagar, ou você vai sofrer as consequências. Você pode perder um ente querido, né? Ter aquela ameaça velada, enfim, coisa de máfia, né? Então, aqui eu tenho o início da execução, mas quando que tem a consumação? No momento em que o indivíduo cede àquela pressão e vende a casa. No momento em que o indivíduo que está lá sendo submetido ao trote acadêmico, né, os veteranos estão forçando ele a fumar ou a beber, aqui eu tenho o início da execução. Quando é que o crime se consuma? No momento em que o indivíduo cede, fuma, bebe, deixa que corte o cabelo, contra a sua vontade. Então, é um crime material, tá bom? Tentativa é possível? Sim, é possível. A pessoa querer fazer você beber e você resiste, né, àquela violência própria
violência moral ou violência imprópria, e não bebe, e não fuma, e não deixa que corte o cabelo, e não vende a casa, e assim por diante. Bom, aumento de pena. As penas aumentam-se cumulativamente aplicam-se, né, cumulativamente e em dobro. Por que cumulativamente? Porque olha só, olha a pena do 146 caput, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então a pena é muito branda, né? Pena de 3 meses a 1 ano ou multa. Agora, se tiverem presentes as hipóteses do parágrafo 1º, aí é pena de detenção e multa. Então, por isso, cumulativamente. E em dobro. Tá? As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, primeira hipótese, se reúnem mais de 3 pessoas. Segunda hipótese, há o emprego de armas. Então, ó, as hipóteses de aumento. Concurso entre 4 pessoas, né? 4, 5, 6. Ou emprego de armas. Essas armas aqui, tanto armas próprias como armas impróprias. Pode ser tanto um revólver, um canivete, um punhal, como pode ser uma arma imprópria, um pedaço de madeira, um taco de beisebol não é arma, mas é uma arma imprópria, se ela for utilizada para ameaçar. Uma foice não é arma, é um instrumento de trabalho rural, mas se for utilizado para ameaçar, é arma. Então aqui o legislador deixou aberto, né? E onde o legislador não fez distinção, não cabe ao intérprete fazer. Então, aqui tanto as armas próprias como as armas impróprias. Cúmulo material das penas, parágrafo 2º. É um crime que eventualmente se pratica com violência física, correto? Que tem lá, né? Mediante violência, grave ameaça ou violência imprópria, né? Então, olha só, além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Então, se o crime concreto for praticado com violência física e da violência física acarretar lesão corporal, vai ter o crime, né, do 146 e o crime de lesão corporal. Então, haverá concurso de crimes. Tá? Então, veja só, além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Então, imagina que o calouro da faculdade, ele estava sendo obrigado a beber pelos veteranos. E ele não queria beber, os veteranos deram uns tapas nele e causou lesão corporal leve. Os veteranos vão responder, né, pelo constrangimento ilegal, cumulado com o crime de lesão corporal leve ou lesão corporal grave. Tá? Então, aqui eu tenho uma acumulação material de penas, de crimes. Tudo bem? Vai ter concurso de crimes aqui. Exclusão da adequação típica, uns vão falar que é uma hipótese de excludente de ilicitude, é o que prevalece. Outros doutrinadores dirão que é excludente da tipicidade, mas dá na mesma, né? Tanto entender que exclui a tipicidade como entender que exclui a ilicitude, dá na mesma. Se o fato não é típico, não é crime. Se o fato é típico, mas não é ilícito, não é crime. Tá? Então, aqui fala de exclusão da adequação típica, alguns vão falar que é exclusão da ilicitude, mas dá na mesma. Porque o que é crime? Fato típico, ilícito ou culpável. Então, olha só, não se compreendem na disposição deste artigo. Primeira hipótese, que não seria crime, embora houvesse um constrangimento. Tá? A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então, o médico opta por amputar uma perna gangrenada. Por quê? Porque é iminente perigo de vida. O cara não quer, o médico faz a cirurgia, mesmo a contragosto. É crime? Não. Mas pode ser outra coisa? Não sei. Pode ser. O médico pode ser condenado no juízo civil? Até pode. Mas crime não é. Porque aqui a lógica é a lógica da proteção do bem jurídico. Se o médico fez a cirurgia porque precisava salvar a vida, né, ele não responderá pelo 146. Tá? Transfusão de sangue, a Jéssica mencionou aqui, né? Algumas religiões não aceitam, o médico faz. É crime? Não é crime. Não há crime. Desde que, né, fique demonstrado, olha, se justificado por iminente perigo de vida. A pessoa chega ao hospital, se esvaindo em sangue, ela, né, confessa uma religião
professa uma religião que é contrária à transfusão de sangue, mas o médico faz a transfusão de sangue para salvar a vida. Há crime do médico? Não, não há crime. Mas pode a família depois buscar reparação do hospital, do médico? Pode. Se vai ganhar, se não vai ganhar, a gente não sabe. Pode até ser que ganhe. Mas no juízo civil, né, no juízo administrativo, em outra seara. Na seara criminal, não há crime. Tá? Não há crime. Mesmo que o indivíduo tenha lá algumas pessoas têm até uma carteirinha, falam, olha, não posso ser submetido a transfusão de sangue. Mas o médico opta por fazer porque senão o indivíduo ia morrer, não haverá crime mesmo nessa hipótese. Tá? Ou a coação exercida para impedir suicídio. Não é crime, né? Não é o 146, não há crime aqui do constrangimento ilegal se o indivíduo constrange alguém mediante violência a não se matar. O indivíduo estava prestes a pular da ponte, prestes a pular da janela do prédio, e o indivíduo lá, o herói, vai e pega, né, violentamente, puxa e impede que ele se suicide. Não há crime de constrangimento ilegal quando se constrange alguém, ainda que com violência, né, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Bom, não é que a lei permite o suicídio, não é disso. Mas a lei não pune o suicídio. Não, professor. Não, a lei não pune o suicídio. O que a lei pune? A lei pune o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio e agora a automutilação. Mas a lei não pune o suicídio. Porque como é que ia... E se o suicídio foi exitoso, como é que ia punir o suicida? Com pena de morte? Não dá, né? Então, não tem pena para o suicida. Mas ainda assim, o parágrafo 3º, no inciso 2, vai dizer que não há crime quando se impede, né, quando se age, ainda que violentamente, para impedir o suicida de realizar o seu intento. Tudo bem? Então, esse é o constrangimento ilegal. Esse é o constrangimento ilegal. Lembrar que esse crime aqui é um crime básico, que existem outros crimes mais graves, que tem o que é o roubo, por exemplo. Né? O que é o crime de roubo lá do 157? Se você pegar o crime de roubo, você vai perceber que roubo é o 146 mais o 155. Né? Se você casar constrangimento ilegal com furto, dá roubo. Porque o furto é subtrair coisa alheia móvel. Agora, se você subtrai coisa alheia móvel constrangendo alguém mediante violência, grave ameaça ou violência imprópria, você tem roubo. Percebe? Então, o constrangimento ilegal é uma fração de outros crimes mais graves. Que se ocorrerem, é óbvio que você vai estar trabalhando com o crime mais grave. Lembrar, gente, da hipótese aqui da redução, né? Reduzir por qualquer outro meio a capacidade de resistência, né? Tá aqui, olha. Lembrar, o constrangimento ilegal, 3 formas de violência. Violência própria, que é igual violência física. Violência moral, que é igual grave ameaça. E violência imprópria, que é quando se reduz por qualquer meio a capacidade de resistência. A vítima fica grogue, a vítima fica dopada, a vítima fica embriagada, a vítima já não tem mais domínio das suas faculdades mentais pelo uso de um inebriante, de um entorpecente. Isso é violência também? Sim, isso é violência chamada violência imprópria. Tudo bem? A doutrina vai citar até a hipótese da como é que o indivíduo fica balançando ali o relógio na frente da vida? Hipnose. Tá? A doutrina vai mencionar, inclusive, a hipnose como uma causa de violência imprópria no constrangimento ilegal. Muito bem. Então, esse é o constrangimento ilegal, gente. Vamos agora para o crime de ameaça. Veja, o crime de ameaça é uma parte do constrangimento ilegal. Né? Então, ameaça é uma parte do constrangimento ilegal. O constrangimento ilegal, por sua vez, é uma parte do roubo. É uma fração do roubo.
que é ameaça? 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. E o parágrafo único vai falar da ação penal. Somente se procede mediante representação. Então, é um crime de ação penal pública, condicionada à representação, porque a vítima precisa... É um cebolão. A ameaça é parte do constrangimento ilegal. O constrangimento ilegal é uma parte do roubo, né? Pode ser uma parte de crime de estupro, tá? Então, olha só. O que é ameaçar, gente? Ameaçar é prenunciar, é prometer o mal. Tá? Para a doutrina majoritária, esse mal é um mal futuro. Pode até ser daqui 2 minutos, 1 minuto, mas é futuro. Esse mal é injusto e esse mal é grave. Tá? Então, ameaçar é prometer um mal. Então, se você promete, você está prometendo algo do futuro. Pode ser logo em seguida, mas é futuro. Né? É um mal que é injusto. E não é qualquer mal injusto, é um mal grave. Então, por exemplo, se você falar assim, você é credor, né? Você tem uma loja, você vendeu para o indivíduo, e o indivíduo não te paga. Aí você fala, olha, se você não me pagar, eu vou protestar o título e o seu nome vai ser negativado. Você está prometendo um mal? Está, porque o protesto não é um mal. Mas isso é crime de ameaça? Não, porque esse mal não é injusto. Pode até ser grave, mas não é injusto. Porque é justo você protestar um título que não foi pago. Agora, você prometer para a pessoa assim, olha, eu vou quebrar sua cara, eu vou acabar com a sua raça, eu vou dar um tiro no meio da sua cara. Isso é prometer um mal, é prenunciar um mal que é injusto e que é grave. Isso é prometer algo que intimida. Isso é prometer algo que infunde medo, né? É diferente do constrangimento ilegal, por quê? Porque no constrangimento ilegal, a ameaça, ela busca uma ação. A ameaça pode buscar uma conduta, que pode ser uma conduta ativa ou uma conduta omissiva. Ó, tome cerveja porque senão você vai apanhar. Fume esse cigarro porque senão você vai apanhar. Então, a ameaça está buscando uma conduta. A simples ameaça não busca conduta alguma. Ah, eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou te matar, seu cabra safado, como a Jéssica disse. Então, é uma simples promessa de mal. A ameaça é uma simples promessa de mal. Tá? Se o professor Leonardo falar, olha, se vocês não estudarem, não assistirem às aulas, vocês vão rodar na prova, como o itapevense gosta de falar, rodar na prova, rodar é quando acorda atrasado, o itapevense também fala que é rodou, né? Então, se você não estudar, você vai se danar na prova, é uma ameaça? Não é, porque é um mal injusto? Não. A prova vai ser difícil. Então, se você não estudar, você vai rodar na prova. É uma promessa de mal? Mas é uma promessa de um mal que é justo. Tá? A gravidade depende muito do caso concreto. Né? Por exemplo, se eu vou contar para o seu pai que você mata a aula. Eu vou contar para o seu pai que você não liga a câmera. Eu vou contar para o seu pai que você não faz perguntas na aula. Tá? É uma promessa de um mal? O pai vai ficar bravo. Mas é um mal grave? Claro que não. O direito penal não serve para essas besteiras, né? Muito bem. Agora, olha, nos elementos descritivos, né, são as formas pelas quais o crime de ameaça pode ser praticado. Palavras, escritos, gestos, e faltou uma aqui, né? Ou outro meio simbólico. Então, palavra você proferiu, né? Escritos você escreveu, gestos você pode fazer isso daqui, você pode fazer isso daqui, você pode fazer isso daqui. Né? Então, você gesticulou predizendo um mal. Ou outro meio simbólico. Então, você pendura na porta da casa da vítima um bonequinho de voodoo com a carinha dela, tá? Com um monte de espetinho lá no bonequinho de voodoo. É um meio simbólico. Vocês já assistiram um Poderoso Chefão? Que o indivíduo vai fazer uma ameaça para um diretor de cinema que se recusava a contratar um afiliado do Poderoso Chefão
e um dia o diretor de cinema acorda com a cabeça do cavalo premiado dele na cama. Eles cortaram a cabeça do cavalo e deixaram na cama do diretor de cinema. É um meio simbólico de ameaça. O que aconteceu com o diretor de cinema? Contratou lá o apadrinhado do poderoso chefão, do gangster, lá do mafioso. É um exemplo de um meio simbólico de ameaça, né, de prometer um mal injusto e grave. Né, o que significava aquilo? Você quer acabar como cavalo? Se você não quiser acabar como cavalo, você contrata lá o ator para fazer o filme. Enviar uma faca. Tem muito de filme assim, né? Manda pelo correio lá uma parte do corpo, né? Enfim, são meios simbólicos, né? Meios simbólicos. Ela picha uma caveira na casa da vítima, né? É um meio simbólico. O tipo subjetivo é o dolo, não existe ameaça culposa, né? Só a ameaça para ser criminosa ela é a dolosa. O que se protege? Liberdade individual. A vítima que é ameaçada, ela perde a sua liberdade, por quê? Porque ela perde a paz de espírito, ela perde o sossego, né? Ela passa a pensar 2 vezes antes de transitar por determinado lugar, porque ela pode se deparar com o ameaçador. Então, o bem jurídico é a liberdade individual. Sujeitos do delito, qualquer pessoa pode ameaçar, qualquer pessoa pode ser ameaçada, né? Não há crime se o agente promete mal justo, eu já falei disso. Né? Olha, se você não me pagar, eu vou protestar o título. Se você não pagar esse cheque, eu vou depositar no banco, vai voltar e vai bloquear a sua conta. Né? Você tem lá o seu patrão que ele não te paga direito, enfim, você fala, olha, se não me pagar, eu vou entrar com uma reclamação trabalhista. Isso é ameaça? Não é crime de ameaça. Porque é justo você entrar com uma reclamação trabalhista se você não está recebendo as verbas. O mal prometido deve ser crível. Tá? Tem que ser uma promessa exequível. Não é ameaça de falar, olha, quero que um raio te parta a cabeça. Não é ameaça. Porque não sei que o cara seja o Thor, ele não vai conseguir fazer um raio partir a cabeça da vítima. Tá bom? A ameaça pode ser direta ou indireta, então direta é quando dirigida à própria vítima, quando é indireta é dirigida a outra pessoa, familiar, né, objetos. Né? Ela pode ser explícita, né, quando ela é muito clara, eu vou te matar, ou implícita, né, eu não me importo de ir preso se for para ver você morto. Né? Se não estudar, fica de DP, isso. E ela pode ser condicional, né? Quando, olha, se você aparecer de novo aqui, eu te quebro a cara. Tá? Então, pode ser condicional. Tem 2 coisas que, depois na prática, quem vai fazer assistência judiciária vai pegar muito disso, né? Pegar audiência de ameaça. Aí, geralmente, o ameaçador ou está bêbado ou está irado. Né? E tem jurisprudências, gente, tem jurisprudência que fala, olha, a ameaça, para ela se configurar, ela demanda um ânimo calmo do ameaçador, porque senão ela não tem seriedade. Então, isso é construção jurisprudencial que a defesa explora bastante. Então, o que afasta esse ânimo calmo? Eu nunca vi ninguém ameaçar assim, né? Calmo, mas a jurisprudência tem essas invenções. Ela fala, olha, se for no meio de discussão, né, não há crime de ameaça, porque o cara no meio da discussão ele não sabe direito o que fala, ele fala no calor da emoção, no calor do momento. Então não há ameaça. É possível você conseguir absolver. Tá? Tem farta jurisprudência nesse sentido. Ou então embriaguez. A embriaguez também excluiria, afastaria esse ânimo calmo, refletido, né? Essa clareza de ideias que deveria ser para essa jurisprudência um requisito necessário para se configurar a ameaça. Então, para uma certa jurisprudência, não existe ameaça nem do bêbado, o bêbado não poderia ameaçar ninguém porque ele não está pensando bem, nem o indivíduo que está irado, o indivíduo que está cego de ódio, né? Porque ele também está falando no calor do momento. É um crime de mera conduta. Ameaça é um crime de mera conduta. Falou, está ameaçado. Tá bom? Então não é um crime material, porque não precisa que a vítima se amedronte. Não é necessário que a vítima se amedronte.
Mas é óbvio, é necessário que, aí a gente vai para a tipicidade, né? Não na consumação, mas na tipicidade, que essa ameaça seja crível. Então é muito comum você trabalhar em audiência, por exemplo, quando quem foi ameaçado foi policial, perguntar para o policial assim, mas você ficou com medo? Eu nunca vi um policial falar que ficou com medo. E daí o policial, não, eu não fiquei com medo. E daí você trabalha a retórica de que a ameaça não foi crível. Ah, a ameaça não foi crível. O cara falou que ia ameaçar o policial, mas é óbvio que não é crível que ele vá fazer algo contra o policial. Às vezes você consegue absolver. Tá? Não porque a ameaça é um crime material, mas por conta da credibilidade da promessa do mal. Tentativa é possível apenas se o indivíduo está tentando pichar o muro e não consegue, o indivíduo está tentando colocar lá o vuduzinho e não consegue, o indivíduo manda uma carta, né, ameaçadora e ela não chega no lugar. Porque quando a ameaça for verbalizada, verbalizou, consumou. Se não verbalizou, ele nem falou, não é ameaça porque ele nem tentou. Né? Então a tentativa seria possível nessas modalidades, principalmente na modalidade escrita. Ação penal, né? Pública condicionada à representação da vítima. E existe um crime especial lá, crime contra a relação de consumo da Lei 8.078/90, que é o Código do Consumidor, que prevê lá uma hipótese especial de ameaça. Tá bom? Faltam 3 minutos, não vai dar para entrar em sequestro e cárcere privado, nem em redução à condição análoga à de escravo. A gente vai deixar para a próxima aula. Então, hoje, aqui, além de finalizar os crimes contra a honra, né, com bastante informação lá nas disposições gerais, nós vimos o crime de constrangimento ilegal e o crime de ameaça, tá bom? São esses crimes que a gente tem que estudar para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai trabalhar aqui o sequestro e cárcere privado e a redução à condição análoga à de escravo, tá bom? Trabalhando com esse mesmo material, mas a gente avança. Na próxima aula a gente vai além. A próxima aula, nossa, acho que a próxima aula é até a última aula do ano, né? Porque daí na outra semana já é prova. Quer dizer, voou, né? Voou. Ainda tem umas coisas aí, curso, simpósio, semana jurídica e tal. E a gente ficou bem prejudicado mesmo. Beleza? Então, não tem tanta coisa para cair na prova, né, gente? Tem tanta coisa assim que possa ser cobrado na prova, mas enfim. Os crimes contra a liberdade individual não são complexos, mas tem que estudar, né? Porque, enfim, a gente tenta complicar um pouquinho. Alguma dúvida? Eu sou criativo, mas é como eu disse no primeiro vídeo, né, Jéssica? O prazo que nos deram para entregar a devolutiva das provas é irreal, pelo menos para mim. Eu não tenho capacidade de corrigir 100 provas da turma de vocês, 80 provas que sejam, em 3 dias. Eu não tenho só a turma de vocês. Eu tenho 500 provas para corrigir na semana de provas. É porque eu dou aula de segunda a sexta. Então, eu só postei a nota da prova, né? Agora ainda tem que complementar com aquelas outras, né? Aquelas outras situações. Então, ali, relatório de semana jurídica, participação no fórum, enfim. Beleza? Mas então vamos ver lá, vamos ver como é. No fim eu vou fazer aí questões objetivas, múltipla escolha, né? Porque, para ver se dá tempo. Fechou? Então, 21 horas e 34 minutos, eu vou converter esse vídeo, dá tempo de subir, creio, né? Mando para vocês aquele resuminho e vamos ver aqui umas questões de concurso de ameaça e constrangimento ilegal. Beleza, gente? Vamos lá para o Zap, então.